A palavra personalidade vem do grego persona, que significa máscara. Uns mais, outros menos, mas todos nós usamos máscaras. Agora, Plutão na casa 1 indica que essa pessoa, volta e meia, muda radicalmente a sua forma de agir, a sua maneira de se apresentar diante dos outros. Então, veja, já temos aqui um diferencial. E também, esta pessoa muda a sua forma de agir, de que maneira? De maneira virginiana, porque Plutão está em Virgem. Então, vejam que nós temos um grande número de diferenciais. Por outro lado, também, amigos, nós temos aspectos, que são ângulos específicos e que têm nomes específicos em astrologia, como conjunção, trígono, quadratura, quincunce, oposição e por aí vai. Esses ângulos são ângulos que aparecem no mapa como linhas azuis ou vermelhas e que nos dão indicações de, vamos dizer, os ângulos entre dois planetas fazem, digamos, a conjugação ser mais qualitativa, ou seja, um planeta passa a ser o verbo, o outro planeta que faz ângulo com o primeiro faz o papel de advérbio, e o advérbio qualifica o verbo. Então, com base nisso, nós temos nuances que aparecem no mapa e que nos ajudam a explicar melhor como uma pessoa funciona, como uma pessoa encara a vida. Então, não é só, no caso, eu sou de Gêmeos. Vejam, é muito mais do que isso. Aí você vai dizer, sim, mas há um detalhe, uma pessoa que tenha nascido no mesmo dia e no mesmo lugar. Então, essas duas pessoas têm o mesmo mapa? Negativo. E eu vou provar isso para vocês. Mas vou provar isso para vocês, que eu preciso de um tempinho, depois do próximo intervalo. Aguardem que vocês não perdem por esperar. Muito bem, amigos, estamos falando sobre astrologia e rebatendo o tema tratado no último programa do Fantástico, justamente sobre astrologia, se funciona ou não funciona. Então, amigos, no bloco anterior eu comentei como funciona um mapa astrológico. E também eu fiquei de apresentar agora que o fato de uma pessoa ou de duas pessoas terem nascido no mesmo dia, necessariamente elas não vão ter o mesmo mapa. E como se explica isso? Então, prestem atenção. Este aqui é um exemplo. É o mapa do José, uma pessoa que eu inventei o exemplo, nascido a 22 de maio de 1964, ao meio-dia, na cidade de São Paulo. Então vejam bem, o Sol do José, neste mapa, está aqui na cúspide da casa 10, ou seja, encostado nessa linha, que é a casa 10, que fala, né, especificamente, que a missão específica do José é se realizar profissionalmente. Agora, o que é que ocorre? Se uma pessoa nascer nesse mesmo dia 22, o mapa é igual? Não. E vejam bem, eu estou pegando aqui o José, que tem o Sol na casa 10, em Gêmeos, e o ascendente, que me dá a personalidade. Ascendente é o signo que estava na linha do horizonte, a leste, quando a pessoa nasceu. O ascendente da pessoa está em Leão. Pois bem, pouca gente sabe que, considerando a linha de horizonte, né, como alça de mira, a cada 4 minutos de tempo gira 1 grau na roda do zodíaco. Então, eu pego aqui este exemplo, outro mapa do José,
Só que em vez do José nascer ao meio-dia, ele me nasce às 14 horas, 2 horas depois. Então vejam o resultado. O Sol do José já não está mais na casa 10, está na casa 9. E o ascendente de José ao meio-dia, que estava no signo de Leão, agora ele está no signo de Virgem. O que é que significa? Significa que em vez de ele agir como um leonino, ele age naturalmente como virginiano, que são dois Josés diferentes. Agora, para vocês verem como muda tudo, olhem o próprio desenho da distribuição planetária, olhem este desenho cheio de linhas vermelhas e azuis do José ao meio-dia e comparem com este desenho aqui do José nascido às 2 horas da tarde. E principalmente, vejam o que teria acontecido se o José tivesse nascido logo depois da meia-noite do dia 22. Temos aqui o mapa, vejam. O Sol dele, em lugar de estar na casa 4, de estar na casa 10, está na casa 4. E o ascendente dele, que originariamente era Leão, neste momento o ascendente dele está em Peixes. O que é que significa? E mais, com Saturno encostado na casa da cúspide da 1. Então, isso traduzindo para o português, ele como leonino, ele seria uma pessoa muito vaidosa, se ele tivesse o ascendente em Leão. Ele como virginiano, ele seria uma pessoa muito crítica, se ele tivesse o ascendente em Virgem. E ele como pisciano, ele seria uma pessoa hipersensível que simplesmente adora ajudar o próximo. Então são 3 Josés diferentes. E a parte mais dramática dessa demonstração é que aqui, neste primeiro mapa, ao meio-dia, o Sol dele, junto com Marte, Mercúrio, Júpiter e Vênus, estão acima da linha do horizonte. À meia-noite, todos esses planetas estão abaixo da linha do horizonte. Então, gente, sem essa de dizer que dá para analisar uma pessoa apenas pelo dia do nascimento. Não dá mesmo. Mas, puxa vida, um cientista partiu dessa premissa e está todo mundo achando que o mundo é quadrado, porque o cientista disse. Ridículo, né? Muito bem. Meus amigos, ok. Essa é a situação. Agora vamos falar sobre a sinastria. O que é a sinastria? É o estudo comparativo entre 2 mapas para saber as facilidades e dificuldades de um relacionamento, seja ele familiar, seja ele conjugal, no caso da pesquisa do Dr. David Boas, ou um relacionamento comercial, no caso de uma associação comercial. A astrologia tem um método para analisar isso, chamado, como já foi dito, sinastria. Agora, vejam bem, no caso de uma sinastria conjugal, primeira informação, a sinastria não me diz se o João ama a Maria ou se a Maria ama o João. Não há nenhuma técnica astrológica que possa mensurar o amor de 2 pessoas. Isso é um mito. Segunda informação, o relacionamento conjugal vai depender basicamente da facilidade ou dificuldade que a pessoa tem para ter uma vocação associativa ou conjugal. Então não significa que toda pessoa que casa tem a obrigação de ser feliz. Tem gente que se adapta a uma vida conjugal, tem gente que não se adapta. E a astrologia tem, aí sim, instrumentos para analisar se essa pessoa tem ou não facilidade para viver uma vida conjugal com outra pessoa. E isso o cientista Dr. David Boas não levou em consideração
o que é erro crasso.